A paz de Cristo, amados irmãos e irmãs. Olhe ao seu redor por um momento. Aquele sonho que parece nunca se realizar. Aquela promessa que Deus te deu há anos e ainda não se cumpriu. Aquela oração que você repete todos os dias, mas o céu parece de bronze. A sensação esmagadora de que, enquanto todos avançam, você permanece estagnado, como se o relógio da sua vida tivesse parado. Por que confiar no tempo de Deus quando tudo está atrasado na minha vida? Esta não é apenas uma pergunta, é um grito que transborda no coração de muitos de nós quando enfrentamos o silêncio divino. E hoje, não vim apenas para oferecer palavras de consolo vazias. Vim revelar a você o segredo transformador escondido nos aparentes atrasos de Deus. Em Abacuque 2, versículo 3, nos diz o seguinte: pois a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Fiquem comigo até o final deste devocional, porque no último tópico vou compartilhar com você testemunhos reais e transformadores de pessoas que descobriram que os maiores milagres de suas vidas vieram precisamente através daquilo que parecia ser o abandono de Deus. Você vai descobrir como transformar sua sala de espera em um campo de preparação para bênçãos que excedem tudo o que você jamais imaginou. O que parece atraso na sua vida pode ser exatamente o que Deus está usando para preparar o maior testemunho que você já deu. E eu prometo, quando você entender o propósito divino por trás da espera, sua ansiedade se transformará em expectativa, sua frustração em fé inabalável. Abacuque era um profeta que entendia profundamente a angústia da espera. Ele vivia em um tempo de grande injustiça em Israel e clamava a Deus: até quando, Senhor, clamarei por socorro e não ouvirás? Essa pergunta ecoa no coração de muitos de nós hoje, não é mesmo? Sabe, irmãos, existe algo profundamente humano em nossa impaciência. Fomos criados dentro do tempo. Vivemos nossas vidas contando dias, meses e anos. Planejamos, estabelecemos prazos, criamos expectativas. E quando esses prazos não são cumpridos conforme esperamos, experimentamos uma dissonância dolorosa. Talvez você esteja esperando há anos por um filho, por um casamento, por uma oportunidade profissional, pela restauração de um relacionamento quebrado ou pela cura de uma enfermidade. E cada dia que passa parece aumentar a distância entre você e seu milagre. O que torna essa espera ainda mais difícil é que, muitas vezes, vemos outros recebendo exatamente aquilo pelo qual estamos orando. Aquela amiga que engravidou sem nem mesmo estar tentando, enquanto você luta contra a infertilidade. Aquele colega que foi promovido, enquanto seu talento continua não reconhecido. Aquele conhecido que foi curado instantaneamente, enquanto sua dor persiste. É como se existisse um descompasso entre o nosso relógio e o relógio de Deus. E esse descompasso pode ser devastador para a nossa fé se não o compreendermos corretamente. Pedro nos lembra em sua carta que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus habita na eternidade. Ele vê o início, o meio e o fim simultaneamente. Ele enxerga não apenas o que desejamos agora, mas o que precisaremos daqui a 10, 20 ou 50 anos. Quando nos sentimos presos na sala de espera de Deus, precisamos lembrar que Ele não está simplesmente nos fazendo esperar. Ele está trabalhando em dimensões que ainda não podemos ver. Como um maestro divino, Ele está orquestrando circunstâncias, preparando corações, inclusive o nosso, alinhando detalhes para que, quando sua resposta vier, ela seja não apenas boa, mas perfeita. A angústia da espera é real, e Deus não nos pede para fingir que não dói. Abacuque não escondeu sua frustração, e nós também não precisamos esconder a nossa. Mas podemos transformar nossa sala de espera de um lugar de desespero para um lugar de encontro íntimo com o Deus que, mesmo em seu aparente silêncio, nunca nos abandona. Há um paradoxo fascinante em Abacuque que merece nossa atenção. Observe como Deus diz, por um lado, ainda que demore, e por outro, não tardará. Como podem essas duas afirmações coexistir?
Como algo pode demorar e, ao mesmo tempo, não tardar? Este aparente paradoxo contém uma das mais profundas verdades sobre o tempo de Deus. Quando o Senhor diz, ainda que demore, Ele está reconhecendo nossa perspectiva humana, nossa percepção de tempo, nossa experiência de espera. Ele não minimiza nem invalida o que sentimos quando os dias se arrastam e as promessas parecem distantes. Mas quando Ele acrescenta, não tardará, está revelando sua perspectiva divina. Na economia de Deus, tudo acontece exatamente quando deve acontecer, nem um minuto antes, nem um segundo depois. O que parece atraso para nós é, na verdade, o timing perfeito do Senhor. Considere José, que passou anos esquecido em uma prisão egípcia por um crime que não cometeu. Quantas noites ele deve ter se perguntado, Deus, onde está o Senhor? Por que permite que eu sofra assim? Mas aqueles anos de aparente abandono eram, na verdade, a preparação para que ele se tornasse o segundo homem mais poderoso do Egito e salvasse nações inteiras da fome, incluindo sua própria família. Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A espera nunca é em vão, quando confiamos no Deus que faz todas as coisas no tempo certo. Conforme prometi no início, chegou o momento de revelar como os aparentes atrasos de Deus podem se transformar nos maiores testemunhos de nossas vidas. O que vou compartilhar agora não são apenas teorias bonitas, mas histórias reais de pessoas que, como você, questionaram o timing divino e depois descobriram o propósito extraordinário por trás da espera. Maria esperou 7 longos anos por um filho. Médicos disseram que seria impossível. Cada mês trazia uma nova decepção, cada aniversário uma lembrança dolorosa do sonho não realizado. Por que, Deus? Ela clamava. Durante esse período, Maria e seu esposo começaram a trabalhar com crianças carentes em sua comunidade. Algo que nunca teriam feito se tivessem imediatamente formado sua própria família. Quando finalmente engravidou, não apenas recebeu o filho tão desejado, mas também havia construído um ministério que impactou centenas de outras crianças. Hoje ela testemunha. Se Deus tivesse respondido no meu tempo, eu teria apenas um filho, porque Ele respondeu no tempo dele. Tenho um filho biológico e centenas de filhos espirituais. Ana enfrentou um divórcio devastador após descobrir a infidelidade do marido. Por 3 anos, lutou contra a amargura enquanto orava por restauração. Não necessariamente do casamento, mas de sua própria identidade e propósito. Sentia que minha vida tinha acabado, que estava eternamente atrasada. Em relação aos outros, confessa. Durante esse tempo, começou a escrever como terapia. Hoje, seus livros sobre cura emocional já ajudaram milhares de mulheres a encontrar esperança após traições. O que parecia um atraso na minha felicidade era Deus preparando um testemunho que alcançaria muito além da minha própria história. Ela testemunha com lágrimas nos olhos. Pedro lutou contra uma doença crônica por quase uma década. Médicos, tratamentos, orações, nada parecia trazer a cura completa. Deus, por que permites que eu continue limitado? Ele questionava. Durante esses anos, desenvolveu uma profunda vida de oração e começou a ministrar online para outros doentes crônicos. Quando finalmente experimentou a cura, não era mais apenas um homem saudável. Era um ministro com autoridade espiritual forjada no fogo da provação. Se Deus tivesse me curado no primeiro dia, eu teria apenas saúde. Porque Ele me curou no tempo dele, tenho um ministério que toca os que ainda esperam por seus milagres. Veja o padrão nestas histórias. O que parecia atraso era, na verdade, preparação. O que parecia abandono era, na verdade, posicionamento estratégico. O que parecia silêncio divino era, na verdade, Deus trabalhando nos bastidores, orquestrando circunstâncias, moldando corações, preparando um testemunho muito maior do que uma simples resposta rápida poderia produzir. Quando você aprende a confiar no tempo de Deus, mesmo quando tudo parece atrasado, descobre que Ele nunca desperdiça sua espera. Cada lágrima, cada noite de questionamento,
cada oração aparentemente não respondida, tudo está sendo tecido em um testemunho que não apenas transformará sua vida, mas também tocará outras vidas de maneiras que você jamais poderia imaginar. E talvez este seja o maior segredo dos atrasos divinos. Eles raramente são apenas sobre você. São sobre como sua história se conecta ao propósito maior de Deus, sobre como seu testemunho se torna parte da grande narrativa da redenção que ele está escrevendo na história humana. Como José pôde dizer aos irmãos que o venderam como escravo: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem. Os aparentes atrasos e desvios em sua vida podem ser exatamente os caminhos que Deus está usando para levá-lo a um destino muito maior do que aquele que você originalmente imaginou. Então, meu irmão, minha irmã, se você está na sala de espera de Deus hoje, não desperdice esse tempo precioso. Permita que o Senhor transforme sua espera em preparação, sua frustração em formação, seu aparente atraso no mais poderoso testemunho que você já deu. Porque quando a resposta finalmente vier, e ela virá, você olhará para trás e dirá com convicção: o tempo de Deus era de fato perfeito. Meus amados irmãos e irmãs, talvez hoje você esteja em uma longa sala de espera, sentindo que Deus está atrasado em sua resposta para a sua vida. Talvez o desânimo esteja batendo à sua porta, sussurrando que é tarde demais, que Deus esqueceu de você, que suas orações não estão sendo ouvidas. Permita-me lembrá-lo, com todo o amor, que o relógio de Deus nunca atrasa. Sua visão certamente virá, não tardará. Não segundo o nosso cronograma, mas segundo o perfeito timing divino. E quando vier, você olhará para trás e verá a sabedoria de cada momento de espera. Enquanto isso, não desperdice sua sala de espera. Transforme-a em um santuário de encontro com Deus. Permita que o Senhor use este tempo para moldar seu caráter, aprofundar sua fé e preparar seu coração para as bênçãos que Ele já separou para você. Feche os seus olhos nesse momento. Não se distraia agora. Se concentre em abrir seu coração para receber do Senhor a sua promessa. Vamos orar juntos. Oremos. Pai Celestial Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra que nos lembra que Teu tempo é perfeito. Perdoa-nos pelos momentos em que duvidamos, quando a espera nos pareceu insuportável. Ajuda-nos a confiar que, mesmo quando não entendemos Teus caminhos, podemos confiar em Teu coração. Dá-nos força para esperar ativamente, servindo-Te com alegria mesmo quando ainda não vemos o cumprimento de Tuas promessas. Transforma nossas salas de espera em lugares de encontro profundo contigo. E, quando finalmente virmos Tuas respostas, que possamos testemunhar: o Senhor fez tudo perfeito no seu tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Se esta mensagem tocou seu coração hoje e você está determinado a confiar no tempo perfeito de Deus, mesmo quando tudo parece atrasado, repita nos comentários agora: vou viver o melhor do tempo de Deus. Sua declaração de fé pode ajudar outros irmãos que estão passando pela mesma luta. Antes de ir, não deixe de assistir o próximo vídeo que irá aparecer na sua tela agora. É uma mensagem que complementa perfeitamente o que aprendemos hoje e vai ajudar você a discernir a direção divina enquanto aguarda suas promessas. Que a paz do Senhor esteja com você até nos encontrarmos novamente. Até o próximo devocional. Graça e paz.